Bom dia, caros alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma aula de geografia. Eu sou o professor George e hoje vamos falar sobre o continente europeu, certo? Europa e algumas características naturais, algumas características físico-ambientais. Antes de iniciar o nosso conteúdo, vamos ver aqui algumas habilidades, né? O que é que está proposto nesse material, o que está proposto para essa aula. Vocês vão aqui, né, sair com a questão de analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes históricos geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. Ok? Vamos ver aí um pouquinho rapidamente sobre a regionalização do continente europeu. Próxima habilidade: analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania. No caso, aqui o foco é apenas Europa, né? Os aspectos populacionais, urbanos, políticos, discutir desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos naturais, principalmente aqui para falar do impacto, né, das mudanças climáticas no continente europeu. As duas próximas habilidades são identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, no caso, e explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e uso da terra nas diferentes regiões europeias. Aqui, rapidamente, tem um mapa da Europa, indicando aqui os países e suas capitais, né? A gente tem aqui algumas nações insulares, certo? Chipre, Reino Unido, Irlanda. Nós temos aqui, né, a Península Ibérica, Portugal, Espanha, alguns países que estão, né, aí bastante na mídia por conta ou de questões econômicas ou de questões de conflito territorial, né, Rússia e Ucrânia. Nós temos aqui um outro mapazinho, esse daqui infelizmente ficou, né, um pouco distorcido, mas vamos voltar para esse então. Nós temos aqui os países nórdicos, temos a Alemanha, né, um dos motores aí econômicos, Itália, Turquia, Grécia, só para vocês identificarem, no caso aí, onde fica o continente europeu. Aqui nós temos a divisão, né, a regionalização, lembrando esse conceito de região, né, a gente tem algumas áreas, geralmente áreas próximas, que têm algumas características em comum. Então a gente vai dividindo aí para melhor estudar, melhor comparar. Então nós temos aqui em amarelo a Península Ibérica, certo? Aqui em amarelo, Península Ibérica. Aqui, né, em cinza, a Península Itálica. Nós temos aqui em branco e azul os nórdicos. Desculpa. Aqui em branco e azul escandinava. Aqui em azul mais claro os nórdicos. As ilhas britânicas em azul. Nós temos aqui, né, os Balcãs. Nós temos Europa Central, Europa Centro-Ocidental, nesse azul, esse verde mais clarinho. Europa Oriental, os países bálticos, Estônia, Lituânia e Cáucaso, além de ilhas mediterrâneas. Ok?
E vamos iniciar, né, falando aqui um pouquinho sobre o relevo, hidrografia e clima da região. O relevo, né, ele é composto, né, de maciços antigos, forma de relevo bastante desgastados por processos erosivos, certo? Arredondadas e de altitudes modestas. Destacam-se os Urais, os Alpes escandinavos, meseta espanhola e o maciço central francês. No caso aqui, esses processos erosivos, né, eles vão se dar aqui erosão química, erosão física, né? Então, ação do vento, ação da água, gelo, diferenças de temperatura, cadeia de montanhas recente, né? Região sul, com montanhas com altitudes elevadas, como os Alpes, e sujeitas à ocorrência de terremotos e vulcões. Cadeias de montanhas recentes, você tem aqui a presença, né? Tem na região o encontro de placas tectônicas, né? Então você tem também a ocorrência de terremotos e vulcões, dessa instabilidade da região. Planície ao longo de rios, além da planície central europeia. A gente vai ver tudo isso daqui em alguns mapas para que vocês consigam identificar. Hidrografia, né? Rios de planícies, muito utilizado para navegações, ligando regiões e países vizinhos por sistemas de hidrovia. Rios de planaltos, né, com algumas quedas e áreas montanhosas aproveitados para geração de energia hidrelétrica e abastecimento. A questão do clima, né? As planícies favorecem a penetração e a dispersão de massas de ar frio provenientes do Ártico, tornando as temperaturas mais baixas na região centro-norte. Já nas cadeias, né, de montanhas, na porção sul, dificultam a passagem de massas de ar frias vindas do norte e impedem que massas de ar quente que vêm do Mediterrâneo e da África avancem para o interior. Assim, o clima ao sul dessas formações torna-se mais quente e seco, região ali mediterrânea, Península Ibérica, né? Então você tem um clima também bem diverso, né? As regiões mais ao sul, mais quente e mais seca. Europa, que em relação a grupos, né? Em relação à vegetação. Então nós temos para cada tipo de vegetação, você tem uma vegetação que vai se adaptando a um clima, né, específico. Então nós temos aqui, ó, em vermelho, vegetação mediterrânea, essa vegetação mediterrânea aqui adaptada a um clima mais quente, mais seco, certo? Vegetação semiárida, aqui Balcãs, Transcaucásia, a tundra, né, extremo norte, você vai ter aqui uma vegetação adaptada a clima extremamente frio e seco, ok? Nós temos a floresta boreal aqui em azul, floresta de conífera, floresta temperada, região mais verde, né? Aqui também a boa parte do Planalto Central Europeu. E temos aqui a região da estepe, certo? Passando, nós temos o clima europeu, né? Vocês podem ver que basicamente o clima, né, e a vegetação eles estão entrelaçados, eles têm uma certa ligação, né? Você influencia num aspecto, vai implicar em outro, e nós temos aqui os principais tipos de clima. Clima temperado oceânico, essa região aqui verde mais escura. Clima mediterrâneo, lembra lá, né, da vegetação mediterrânea, né, que vai ser adaptada a um clima mais quente e seco. Frio continental,
essa região aqui, ó, Rússia, Bielorrússia, Belarus, né, no caso, Ucrânia. O frio da montanha em relação às áreas mais altas, né, você tem um clima diferenciado. E mais ao norte, né, no extremo norte, o clima polar, né, frio e seco. Aqui em relação ao relevo, né, nós temos aqui, quanto mais próximo do verde, né, aqui esse verde mais claro, você tem planície, esse verde mais escuro, depressão, né, quer dizer, uma área abaixo aqui do nível do mar. Nós temos aqui em cinza, né, áreas montanhosas. Nós temos, quanto mais próximo aqui de cinza e marrom, altitude. Para cada uma das cores, uma altitude diferenciada, né? Vocês estão vendo aqui, nós temos uma planície central gigantesca, nós temos algumas áreas montanhosas, né, de altas altitudes, certo? Que vão implicar num tipo climático diferente, num tipo de vegetação diferenciada. E vamos aqui para as regiões naturais. Opa. Europa do Norte, acima dos 60 graus de latitude. Implica em que o clima polar e tundra, ok, predominante. Clima frio e taiga. Isso aqui é o clima, né? Clima polar. E, no caso, a tipo de vegetação correspondente. Clima frio e taiga, né? Usado para extração de madeira aqui na região. Relevo, Alpes escandinavos e a planície da Finlândia. Vocês estão vendo aqui como é basicamente a paisagem dessa região, né? Mais ao norte, mais frio, né? Você tem uma vegetação aqui mais espaçada, okay? Extremamente resistente, adaptada a essas condições, né, mais extremas. Nós temos a Europa oceânica e continental, né, região entre o clima frio e as cadeias montanhosas ao sul. Você vai ter o clima, né, os climas predominantes, é o clima temperado, continental e oceânico, né? A antiga presença de floresta temperada e altamente desmatada, até porque, né, você tem na região ali do continente europeu um processo de urbanização, de industrialização, de uso e ocupação do solo imenso, certo? E você vai ter áreas que estão degradadas, desmatadas, né, modificadas pela ação humana. E aí o clima, né, aqui presente das estepes, no extremo leste. Mas basicamente você vai ter essa paisagem aqui, ó, né? Europa do Sul, região próxima ao mar Mediterrâneo, clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, também altamente desmatada, né? Lembra que o clima é mais quente, mais seco, relevo, né? Altas montanhas, Pirineus, Alpes, Cáucaso, planícies e planaltos mediterrâneos. E a paisagem correspondente, né? A paisagem aqui que cristaliza essa região é essa no slide. Nós temos aqui de novo, né, em relação ao relevo, estão vendo aqui que quanto mais próximo de verde você vai ter menos altitude, quanto mais escuro, né, quanto mais avermelhado, no caso aqui, você vai ter altas altitudes, né? Você vai ter um relevo mais alto, ok? Então, ó, planície, né? Planície central russa, planície germano-polonesa, planície húngara, planície aqui da Finlândia, mas as regiões aqui, ó, Pirineus, Maciço Central francês, os Alpes, né? Cadeia de montanhas,
Alpes escandinavos, Cárpatos, Cáucaso, né? Os Montes Urais. Então, se vocês em algum momento, né, encontrarem um mapa, tiverem que fazer uma atividade que, no caso, seja para identificar alguns elementos, veja o mapa, veja então as cores, né, que compõem esse mapa e a legenda. No caso aqui, o foco é altitude em metros, né, e a diferenciação desse relevo por cores. Nós temos aqui Europa, né, meio natural e ação humana. E aí nós já comentamos rapidamente, né? Processo de revolução industrial, inicialmente na Europa, a, a urbanização como a gente, as cidades como a gente tem hoje, né? O processo de urbanização, o uso e a ocupação desse solo de forma intensa. Então, é uma região muito alterada, né? Alterada pela ação humana, pelo trabalho humano, ok? Então você tem aqui algumas regiões, né, que vão ser utilizadas também por conta da agricultura, principalmente aqui, né, o Planalto, a Europa Oceânica e Continental, né, o Planalto Central Russo, Planalto do Volga, a Grande Planície Europeia, porque são regiões planas, não tem muita altitude, facilita em relação à agricultura. Os rios aqui são navegáveis, você vai ter uma movimentação maior, uma circulação de pessoas, de mercadorias, de produtos. Então, essa é uma região extremamente alterada, modificada. Nós temos aqui um climograma em relação à questão da temperatura e precipitação, né? Aqui em relação a cada um dos principais climas, né? Clima polar, frio da montanha, frio temperado, mediterrâneo. Então você vai ter essa linha avermelhada, a temperatura de cada uma, né, dos climas, temperatura média. E nós temos aqui, ó, essa barrinha de precipitação, quer dizer, quantidade de chuva na região, ok? Então, ó, nós podemos pegar aqui, ó, clima polar frio e seco, né? Você tem baixa pluviosidade, baixa precipitação, né? A maior parte aqui do ano. Nós temos frio da montanha, temperaturas extremamente baixas. E nós temos o que? Uma precipitação um pouco maior, clima frio, temperado. E aí vocês conseguem ver aqui que são também os meses, né, do ano, as iniciais aqui, indicando o período de chuva de cada um. Nós temos aqui em relação à hidrografia, certos principais rios da Europa. O rio Volga, o mais extenso, né, nasce na Rússia e deságua no mar Cáspio. Corresponde a 50% da navegação fluvial russa e possui algumas hidroelétricas. Quer dizer, geração de energia através da força, né, das águas. Outro rio aqui, o rio Danúbio. Nasce na Alemanha e corta 8 países até desaguar no Mar Negro. Muito importante para a navegação na Europa, interligando capitais e importantes áreas produtivas. Lembra, né? Circulação de mercadoria, pessoas, materiais, matéria-prima. O Reno nasce nos Alpes, certo? E corre até o Mar do Norte. Eixo fundamental para a integração econômica, né? Você vai ter aqui regiões, cidades que são polos industriais, polos financeiros, né? Zurique, Estrasburgo, Colônia, Amsterdã, liga importantes
áreas industriais ao porto de Roterdão, um dos mais movimentados do mundo. E nós A vamos forte ver onda de aqui calor que impacta. rapidamente, um vídeo aqui de alguns minutos, 3 minutos, falando sobre ondas de calor na Europa, certo? E as mudanças climáticas. Lembre, a Europa começa esse processo, né, de revolução industrial, isso tem um impacto, isso faz com que as nossas transformações sobre o espaço natural sejam mais intensas, sejam mais rápidas, sejam mais drásticas, ok? E a Europa é afetada, né? O mundo inteiro é afetado por essas mudanças climáticas. Ah, Em algumas regiões você vai ter ondas de calor, queimadas mais intensas, desastres, né, entre as naturais, porque enfim, a ação da natureza, mas existe, né, o fator humano que enfim é por conta das mudanças climáticas, por conta do aumento da temperatura mundial e como isso desestabiliza os sistemas climáticos, né? 3 minutinhos aqui rapidinho para a gente finalizar. Opa, voltar aqui. A forte onda de calor que impacta diversos países da Europa levou a registros históricos de temperaturas acima de 40 graus Celsius e focos de incêndio que atingiram zonas residenciais. Pelo menos 1.700 mortes foram provocadas pela onda de calor apenas em Portugal e Espanha, e há risco de seca nos próximos meses devido à falta prolongada de chuvas. Além de um cenário propício para os incêndios, como é o caso na Espanha, Portugal, França, Grécia, Bélgica e Itália, a seca também afetará a vegetação e os cultivos. We have been alerting for a long time that climate change is affecting very much human health, and therefore taking measures to reach the zero carbon and accelerating the transition to clean renewable sources of energy. Ondas de calor também afetam o outro lado do Oceano Atlântico. Desde o último fim de semana, os Estados Unidos registram temperaturas recorde em diversos pontos do país que superam 40 graus Celsius. O termômetro na China também tem passado dos 40 graus. A onda de calor no gigante asiático afeta 64% da população. No nordeste do país, quase todas as províncias emitiram alerta de alta temperatura. O cenário dessas semanas foi previsto pelos serviços de meteorologia, e cientistas reforçam que esses sinais da mudança climática serão cada vez mais frequentes. Y algo que es, digamos, sorprendente es que los extremos de calor están aumentando en todas las regiones del planeta prácticamente. Eso nos indica entonces que los días en los que se superan ciertos umbrales de temperatura o la cantidad de días, digamos, en las que las temperaturas son mayores a determinados umbrales, que las temperaturas máximas vayan en aumento o, por ejemplo, que ocurran fenómenos como olas de calor, es algo que ya se está haciendo más frecuente y está evidenciado ya que eso es debido a la actividad humana, a los cambios que se han generado por emisiones de gases de efecto invernadero, por quema de combustibles fósiles y también cambios de usos de suelo que afetam também a composição química da atmosfera. Para os cientistas, o cenário atual é uma demonstração dos efeitos do aumento da temperatura média do planeta. Si la temperatura media global del planeta respecto de la era preindustrial está en más 1,1, más 1,2 grados. Es el Acuerdo de París, por ejemplo, que setea que el calentamiento no tiene que pasar de 2 grados, es decir, tiene que dar entre 1,5 o 2 grados, es un escenario casi el doble de dramático que este. Esa sería la victoria contra el cambio climático, digamos. No estamos yendo hacia cumplir el Acuerdo de París de ninguna manera, entonces el escenario ese, 10, 15 años, va a empezar a aparecer de manera más taxativa. Actuar contra el cambio climático es caro. No actuar contra el cambio climático es 10 veces más caro. Y eso tiene que ser algo que le quede en la cabeza a la gente y a los tomadores de decisiones, porque si no la vamos a pasar muy mal. Pronto, então vocês ouviram aí em relação a mudanças climáticas, como essas mudanças climáticas afetam não só a Europa, mas o mundo inteiro,
como essas mudanças climáticas estão, né, vinculadas ao uso indiscriminado do solo e à emissão de combustíveis fósseis, né, principalmente aí por conta da questão industrial, o aumento do número de carros, exploração energética, né, petróleo, carvão, e como é muito mais caro não transicionar energeticamente, não fazer uma transição para algo sustentável. É caro, contudo, ainda é mais caro não fazê-lo, ok? E para a gente finalizar, reflexãozinha aqui, né? Duas questõezinhas. Rios navegáveis ocorrem em planaltos ou em planícies, certo? Clima e relevo vão se relacionar à ocupação populacional na Europa. Então, aqui a primeira, planalto, você vai ter uma certa altitude, desníveis, né, quedas. É fácil ou é mais fácil navegar em rios aqui de planície, né? No caso, sem altitude, rios planos. E aqui nós vamos ter o que, ó? Clima e relevo estão relacionados à ocupação populacional, quer dizer, em climas mais frios, extremamente mais frios, ou em regiões muito montanhosas, né? Você vai ter uma presença, um uso e ocupação maior do solo. Maior? Sim ou não? Para vocês refletirem, pensarem aí nessas duas questões, e vou encaminhar tanto essa aula, o link, no grupo de vocês. Vou encaminhar também a atividade relacionada. Mandem, né, pelo WhatsApp e, por favor, mandem com o nome de vocês, nome e turma, certo? Para que a gente possa pontuar e colocar também a presença de vocês, certo? Pessoal, obrigado. Agradeço aí a atenção e espero que a gente se veja presencialmente logo, logo. Fiquem bem. Até mais.